Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Deixa o like, comenta, compartilha, Memória Alvinegra rumo a 10.900 inscritos. Agora falando com vocês sobre Botafogo e Bragantino, o nosso tradicional, pelo menos aqui no canal Memória Alvinegra, não ainda na plataforma, ainda vamos chegar nesse patamar, né? Mas o nosso já tradicional pré-jogo de Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino, que eu já começo com a informação aqui, será arbitrado por Anderson Daronco. Temos um problema, porque o Anderson Daronco não corre, o Anderson Daronco denota meio que uma velhice extrema chegando, ele precisa de uma reeducação física, se é que esse termo existe, eu sou leigo, né? Mas precisa fazer uma nova inspeção aí física para ver se ele consegue ter condições de continuar apitando jogos, né? Acho que ele já poderia pensar na aposentadoria. Mas deixa o like, comenta, compartilha e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra e fica aqui com a gente para muito mais conteúdo, opiniões, notícias, pré-jogos, memória, porque Memória Alvinegra ainda é o nome do canal. Então, dá essa moral aí pra gente, para que o canal continue crescendo aqui na plataforma chamada YouTube. Roda a vinheta e bora falar de Botafogo e Bragantino. E como manda a nossa tradição aqui, primeiro nós vamos falar do time adversário e depois a gente encerra o vídeo falando sobre o Botafogo de futebol e regatas. O Bragantino mira uma coisa diferente do Botafogo. Se o Botafogo quer continuar vencendo para se manter no bloco de cima do Brasileirão, o Bragantino busca na terceira rodada a sua primeira vitória. A equipe de Fernando Seabra ainda não venceu pelo Campeonato Brasileiro. O Glorioso vai até o Nabi Abichedi defendendo uma invencibilidade que vem desde 2022. O Botafogo virou SAF e não perde para o Bragantino. São 8 jogos com 6 vitórias do Botafogo e 2 empates. O time da casa tem problemas para a partida. Na rodada passada, eles perderam o volante Fabinho, mas eles também não podem contar com outros 3 jogadores. O Nathan Mendes, o Agustin Santana e também o Fernando, todos esses por ordem física. Com isso, o Fernando Seabra pode levar um time a campo com Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel e John, e no ataque, Vinicinho, La Quintana e Eduardo Sacha. Agora que eu já falei do Bragantino, a gente vai começar finalmente a falar do Botafogo, mas antes disso, peço mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal Memória Alvinegra, a meta de 10.900 inscritos por aqui. Tamo junto? Vambora então. O Botafogo passou por alguns problemas, né, na rodada passada, né, na semana passada, não pôde contar com o Igor Jesus, que acabou sendo expulso na partida contra a Universidade de Chile, né? E não pôde jogar contra o Carabobo, mas nesse meio tempo também jogou contra o Juventude na rodada passada e meio que recuperou o seu bom futebol. O Igor Jesus fez uma grande partida, merecia mais do que apenas um gol, mas tanto tática quanto tecnicamente o Igor Jesus foi muito bem contra o Juventude. Vencemos aquela partida por 2-0 e o Igor Jesus fez um dos gols do Glorioso. O Igor Jesus, que não jogou contra o Carabobo, cumprindo suspensão, teve no seu lugar o Mastriani, volta à equipe titular do Renato Paiva para continuar nessa toada de boas atuações que começou contra o Juventude. A tendência é que ele mantenha essa boa atuação contra o Bragantino, porque a gente sabe que o Igor Jesus ele tem um certo modelo próprio, né, na temporada. Ele raramente tem algum momento de oscilação muito extrema. Ele sempre mantém um nível bem satisfatório nas suas atuações. Então é uma volta importante, depois de não termos contado com ele contra o Carabobo, contar com ele contra o Bragantino numa partida fora de casa é muito importante. O Botafogo então ganha o retorno do Igor Jesus,
mas também tem problemas. O Botafogo segue sem poder contar com o Bastos que está fora por tempo indeterminado, e o Botafogo busca um zagueiro. Informação é que o Gustavo Martins do Grêmio não é uma opção agora para o Botafogo. O Grêmio rechaçou qualquer tipo de negociação, encerrou as tratativas, não quer conversar. Então o Botafogo agora voltou a sua atenção para o Abner do Juventude e para o Naves do Palmeiras. O Botafogo segue na sua busca por um zagueiro para substituir o Bastos. Além do zagueiro angolano, o Botafogo também não vai poder contar com o Marçal e com o Danilo Barbosa. Os dois estão em processo final de recuperação física para poder estar à disposição do Renato Paiva. Por isso, ele ainda pensa em algumas mudanças na escalação. Tá? O Botafogo segue aquela mesma linha de escalar de acordo com o que o adversário pede. Dito isso, o Botafogo deve ir a campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, e no ataque Savarino, Arthur e Igor Jesus. Arthur e Savarino nas suas pontas ali, e o Igor Jesus, o atacante referência. O Botafogo, como eu falei para vocês, pode usar de mudanças nessa escalação, porque de repente pode manter centralizado o Savarino e deixar na ponta esquerda, pensando em vocês aqui agora no vídeo, pode deixar na ponta esquerda o Santi Rodrigues, que até a chance que perdeu contra a equipe do Carabobo vinha muito bem, mas depois daquela chance perdida, meio que a confiança foi minada. Mas o Santi Rodrigues pode ser uma opção jogando pela esquerda e também mantendo o Arthur na direita. Caso o Renato Paiva queira ser de fato mais precavido, ele vai para aquela formação que a gente já tem visto no meio de campo. Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Savarino, como eu falei para vocês, adiantei para vocês aqui, fazendo o lado esquerdo, o Arthur na direita e o Igor Jesus centralizado no comando do ataque. Essas podem ser as opções do técnico Renato Paiva para enfrentar o Bragantino. O Bragantino vem com problemas, não está fazendo uma temporada de 2025 brilhante, tanto que, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, busca a sua primeira vitória na competição. O Botafogo tem essa invencibilidade ótima de 8 jogos, desde 2022 o Botafogo não perde para o Bragantino, mas se vocês pegarem esse corte de 8 jogos, vocês vão ver que não teve partida fácil. 1-1, 2-0, 1-0, 2-1, sempre partidas complicadas, e a gente não pode deixar de lembrar a partida do ano passado, em que o Botafogo passou um sufoco tremendo no Nabi Abichedi, mas o Gregory, aos 41 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o gol da vitória. Esse jogo aconteceu pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve o Glorioso na liderança rumo ao tricampeonato brasileiro. Então, não esperem partida fácil contra a equipe do Bragantino. Vai ser bem difícil, mas time por time, eu confio no Botafogo. E você, confia? Comenta aqui embaixo, e se você confia, comenta já dizendo qual placar que você acha que será o placar final de Botafogo e Bragantino. Eu não fujo da raia e falo para vocês aqui logo de cara, 2-0 para o Botafogo, jogando no Nabi Abichedi. E eu também não fujo da raia e trago quem vai marcar os gols. Para mim, quem vai marcar os gols são Igor Jesus, mantendo a sua toada de boas atuações, e Arthur. Eu acho que o Arthur marca o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso pré-jogo. Grande abraço para vocês, valeu, fui!